Fala pessoal, boa tarde. Daqui a pouquinho tem Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians querendo sair da zona da degola, Botafogo querendo se manter na liderança e até ampliar a vantagem. Botafogo joga em casa, deve ter estreias importantes e vamos falar sobre tudo. Tem Globo Esporte, tem Band, tem tudo que você pode imaginar sobre o Botafogo aqui no pré-jogo de Botafogo e Corinthians. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão, a casa. Quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso, e não se esqueça, curta mesmo, tá? Porque só 5, 6% das pessoas que assistem o vídeo curtem, então deixa um like no vídeo. Não se esqueça, é importante demais deixar o like, é de graça e fortalece o canal. E também dos que assistem o vídeo, só 11% são inscritos. A maior chance é que você está assistindo esse vídeo agora e você pode ser um cara que não está inscrito no canal ainda. Então se inscreva, também é de graça. Você vai receber os vídeos sempre na sua timeline aí do YouTube e vai ficar bem informado sobre o Glorioso. Então bora pro vídeo. Muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. Hoje à noite o líder Botafogo recebe o Corinthians com transmissão ao vivo no Sport TV, com aquela opção 4K e no Premiere também. Então bora lá pro estádio Newton Santos, porque a Camila Barbieri tem mais informações desse jogo pra gente. Oi Camila, tá ventando bem aí, hein, querida? Boa tarde para você. Nem fala, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo. Uma tremenda ventania aqui, mas pelo menos refresca um pouco esse calorão, né? E essa partida de hoje à noite coloca frente a frente dois times que têm objetivos bem diferentes, né? Enquanto o Botafogo aí quer se manter líder isolado do campeonato, tem um Corinthians que tá louco para sair da zona do rebaixamento, é o 17º colocado. Para hoje à noite aqui, o Botafogo não poderá contar com o técnico Arthur Jorge. Ele cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, inclusive é a primeira vez que ele não estará à frente do Botafogo aí desde que chegou. Com isso, um dos auxiliares é quem irá comandar o time. Pode ser o Franklin Carvalho ou o João Cardoso. O Franklin, inclusive, já esteve à frente do Braga quando o Arthur Jorge foi suspenso lá em Portugal. Quem também vai ter que cumprir suspensão é o Gregory. Com isso, o Danilo Barbosa é quem deve estar nessa vaga. Além disso, há uma expectativa para 2 estreias dos laterais, viu? O Vitinho pode aparecer no lugar do Matheus Ponte. E do lado esquerdo também pode aparecer o Alex Telles no lugar do Cuiabano, que está se recuperando de uma lesão muscular. Vamos dar uma olhada então no campinho, como deve vir esse possível Botafogo para hoje à noite, que tem o John no gol, na lateral direita então o Vitinho pode aparecer, na zaga o Bastos e o Barbosa, e do lado esquerdo o Alex Telles. O meio tem Marlon Freitas, tem o Danilo Barbosa e também o Thiago Almada. E lá na frente Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus e também o Adrielson pode aparecer entre os relacionados retornando ao Botafogo. Débora. Boa, Camila. Agora o que o torcedor botafoguense quer saber, não vai ter negócio de estreia de holandês no adversário não, né? A tendência é que não, viu, Débora? Porque apesar do Memphis já ter sido apresentado com toda a pompa no Corinthians, já ter falado para a imprensa, ele ainda está passando por um processo de recondicionamento físico. Então a tendência é que ele não estreie hoje aqui ainda, viu? Apesar de que ele já está treinando já com o elenco do Corinthians, então o torcedor corintiano vai ter que esperar um pouco mais, todo o Brasil vai ter que esperar um pouco mais para ver o holandês estrear por aqui no Brasil. Max e Alex Telles e Fred, você vê a entrevista mais completa tal amanhã, né, naquele aquecimento, no pré-jogo de Corinthians e Botafogo, jogo que acontece no Newton Santos, tá? Então amanhã tem a entrevista completa do Alex Telles pro Fred, certo? Vai tá reforço, hein? E o Botafogo agiu muito rápido, sim, né? Porque assim que houve a notícia que ele estava livre, né, que ia sair do Al Nassr, o Botafogo, em horas anunciou a contratação, né? Não, e o curioso é que não é uma posição que o Botafogo esteja precisando, né? Porque se você contar que tem o Marçal, tem o Hugo e tem o Cuiabano, são 3 grandes jogadores. E aí você tem a possibilidade de ter o Alex Telles com um patamar lá em cima. Acho que também pensou na saída do provável do Marçal no fim do ano, né? Porque tem contrato até o fim do ano. O Cuiabano é um jogador valorizado, né? Nesse momento, de repente, pinta alguma coisa, é novo. Isso se chama oportunidade de negócio. E planejamento, né, Alex? Lógico, planejamento cara. Não só para esse ano. O Alex não veio para jogar só esse ano. Eles já estão pensando em 2025, por exemplo. E ele tem ainda muito tempo de futebol para jogar, né? O Alex ainda está numa idade interessantíssima nesse sentido. Eles não deram oportunidade simplesmente para ninguém. Vem aqui, você vai ser meu. Eles não entram naquela questão, nem dá tempo de virar leilão. Uma baita contratação.
31 anos, né? Alex Telles chega para reforçar o Botafogo. Contrato até o fim de 2026, então não só para 25, mas também para 26 o Alex Telles. Ele pode estrear já amanhã, porque amanhã, com transmissão do Sport TV, é aquele jogo, né, que você sabe, transmissão em 4K, aquela imagem da melhor qualidade para você não perder nenhum lance desse grande jogo, né? Duelo de alvinegros lá no Newton Santos, que deve receber um grande público. Botafogo tentando se manter na liderança, o Corinthians querendo fugir da zona do rebaixamento. Vamos colocar o provável time do Botafogo, a provável escalação do Arthur Jorge para esse jogo contra o Corinthians. Botafogo que descansou a semana toda, teve data FIFA, ou seja, é tanque cheio para esse time que já corre um bocado, né? Então a provável escalação está aí na tela para vocês, ó. John no gol. Matheus Ponte ou Vitinho, outro que pode estrear, né, nesse sábado à noite. Bastos ou Adrielson. Adrielson também novidade, mas acho que não vai mexer no Bastos, né? Tá voando, não tem por que trocar ali. Vou mexer, com certeza não será no Bastos. Mexeria provavelmente no Barbosa, né? Sim. Que o Adrielson costuma jogar mais do lado direito. Mas o Bastos joga nas duas tranquilo também, né? O Bastos não tem problema de lado. O grande problema é que o Bastos... Agora ele tá jogando aqui e o Barbosa, por causa do Barbosa, né? Mas o Bastos você pode colocar do lado esquerdo. Isso, a única questão é que o Bastos jogou na data FIFA, né? Pela seleção de Angola, talvez por cansaço, alguma coisa assim, só isso talvez justifique, né? Na lateral esquerda ali a dúvida, né? O Alex Telles podendo estrear, se não jogar vai o Marçal, o Cuiabano continua machucado. Meio campo, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Savarino. Lembrando que o Gregory está suspenso, né? Por isso que deve ir Danilo Barbosa. Time fortíssimo do Botafogo, quase que completo para esse jogo contra o Corinthians. E o que me chama a atenção não é nem os 11 titulares, né? São as opções que o Arthur tem nesse time, né? Se não der certo aqui, mexe ali, põe um alguém aqui, põe Tietê, põe Tiquinho, põe... Cara, é impressionante como trabalhou o Botafogo nessa janela. É impressionante. Matheus Martins, tem outro menino que joga de lado também. Enfim, mas a expectativa é pro Alex Telles mesmo, porque ele disse que ele está pronto. Ele vinha treinando, não ficou muito tempo. Já iniciou a temporada lá, né? Então ele deve estar preparado, sim. Então, assim, Diniz... É um jogador leve, né, Rick? Nunca teve problema físico. Assim. Na minha opinião, de todos os clubes que contrataram nessa última janela, o Botafogo foi cirúrgico, na minha opinião. O Flamengo contratou porque teve... problemas de contusões. Demorou a contratar até, né, Henrique? Exatamente. Mas o Botafogo contratou com planejamento, é isso que a gente está falando. O próprio Alex Telles não foi para contratar até o final do ano, até o final de 2026, ou seja, é um planejamento de um time que sabe onde quer chegar. E um baita de um departamento de scout dos caras, de análise de mercado, para depois vir e fazer acontecer. Realmente essa estruturação geral do Botafogo. E uma coisa que chama mais atenção é que o Botafogo está num espírito que o jogador joga, entra depois, joga menos, joga mais. Você vê que tá todo mundo na mesma vibe, cara. Tá todo mundo querendo, tá todo mundo entendendo o trabalho. Isso facilita muito para a comissão. Por exemplo do Alan, né? Chegou com um currículo enorme, jogador, né, de Premier League, de Liga Italiana. Especial, jogador diferente, né? Chegou e está aguardando a vez, né? Não conseguiu ainda ser um titular absoluto do time, né? Faz esse revezamento que o Arthur Jorge tem feito muito bem. Aliás, ele está suspenso também, não fica no banco amanhã. Mas é um elenco muito bem montado. E atualmente eu acho que deve acontecer com o Adrielson. Eu não vejo, se o Bastos não tiver problema físico por ter jogado com a seleção do seu país, eu não vejo o Adrielson vai ter que dar aquela sentadinha no banco. Esperar aquela... Mas eu tenho a impressão que a hora que ele entrar, jogar ele Bastos... Não tenho dúvida. Que ele já demonstrou... A tendência, né? A tendência é ele voltar... E como ele já conhece o clube, né? Então isso vai facilitar muito essa readaptação. Vai dar uma descansadinha. E é o melhor futebol do Brasil, jogando há um tempo o Botafogo, né, cara? É muito agradável de se ver e ele não tá com cara de que vai baixar o ritmo, não. E o problema que o Botafogo tinha, né? Até por falta de opção, quando saiu o Damian Soares, que era lateral direito, o Botafogo também foi ao mercado, atacou, trouxe o Vitinho, né? Agora pode dividir a responsabilidade com o Matheus Ponte, que não vinha fazendo maus jogos, o Matheus Ponte, vinha dando conta do recado, mas era necessário ter mais um jogador para a função, né? O Tietê, em alguns momentos, foi improvisado ali, né? Agora não tem mais essa necessidade, chega um jogador que tem tudo para tomar conta da posição, né? E eu tô curioso para ver se esse Corinthians ele vai vir com 3 zagueiros ou 2,
para poder enfrentar esse Botafogo que exige muito dessa última linha. Vamos dar uma olhada, então, na provável escalação do Corinthians. Lembrando que o Corinthians, né, teve jogo, né, no meio de semana. Isso atrapalha um pouco. Mas o jogo que eles tiveram traz mais energia do que cansaço. Depois de conseguir uma classificação com essa, obtida no último lance praticamente do jogo, né, no gol do Ramalho, a galera vai estar com autoestima lá em cima, né, para esse jogo contra o líder do campeonato. O time do Corinthians deve ter Hugo, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Meio campo com Raniel, o Zé Martínez, né, que me deixou ótima impressão lá na estreia. Quase foi expulso, né? Foi expulso, mas ele deixou uma ótima São Paulo também adorou essa. Eu achei ele muito bem no primeiro jogo com a camisa do Corinthians. Muito forte e com qualidade, jogando para frente, né? Eu fiz o jogo dele na Venezuela, na Copa América. Bem. Muito bom jogador. Então, ele voltou agora da data FIFA, né? Porque jogou pela Venezuela, então vai ser titular com o Ranieri. Garro, né? Esse é o melhor jogador do time. Romero, Thales Magno e Héctor Hernández, o espanhol, jogando como titular. Ele não estava inscrito, né, na Copa do Brasil e agora vai poder jogar pelo Campeonato Brasileiro. Estreou, deu o primeiro chute, já acho que ele está inscrito, sim. Acho que eu falei bobagem. Acho que ele está inscrito, sim, na Copa do Brasil. Pelo tempo que ele chegou, deu tempo de inscrever. Isso. Então, esse é o provável Corinthians com algumas mudanças aí, né, em relação ao jogo de quarta-feira contra o Juventude. Mas o Corinthians vai melhorando também, né? Claramente. O Romero também vivendo um momento muito bom com essa chegada do Thales. Então, o Corinthians ele já viveu um momento pior, a gente já viu isso. E essa classificação na Copa do Brasil, né, embora mantenha um calendário mais agitado, o Corinthians... todo mundo, inclusive na própria coletiva, o Ramon disse claramente que o foco principal é o Campeonato Brasileiro. Né? Eles vão usar força total sempre no Campeonato Brasileiro. Se tiver que poupar, vai poupar inclusive na Copa do Brasil, embora seja difícil agora. Agora na semifinal, né? Agora não dá para abrir mão. E essa é a minha preocupação com o Corinthians, Diniz, porque realmente as palavras do Ramon eram essas, né? A Copa, tanto é que jogou contra o Bragantino, com o time reserva, jogou contra o Juventude no primeiro jogo com o time misto, enfim. Ele tentou, de certa forma, a gente até brincava. Contra o Grêmio também, os dois jogos ele mexe. Tentou não ganhar, não classificar e passou. E agora ele tem uma bomba, porque realmente chegou uma semifinal de Copa do... Final dá pra ganhar o campeonato, né? Um título que ele não terá no Campeonato Brasileiro. Sim. E se tiver que escolher alguma coisa para sair, é a Sul-Americana. Só que o Corinthians não tem um plantel recheado de opções para estar nessas 3 competições em alto nível, competindo com saúde física, mental. Tudo bem, mentalmente traz uma confiança a mais pela classificação da forma que foi, mas e o físico? Não tem um elenco para colocar peças de reposição para manter esse nível de atitude e de bom competitividade. Né? Então, essa é a minha preocupação. Como é que esse Corinthians vem para esse jogo contra o Botafogo? Mas já melhora, né? Se a gente tem, de novidade, o Martínez, o Héctor Hernández... Mas que já vem jogando. Isso, mas chegaram agora, o Thales, né? Jogou, acho que 60 minutos só. O Thales saiu no intervalo, né? Ele saiu no intervalo. Até me surpreendi, porque ele estava fazendo um bom jogo. Não, ele saiu depois, eu acho. Acho que não foi no intervalo? Foi um pouco depois do segundo tempo, mas eu falei, é estranho, né? Ele ter saído naquele momento. Achei que ele estava bem no jogo para continuar, né? Até pensei, será que ele está pensando no Campeonato Brasileiro para, de repente, não perder o Thales para o final de semana, né? Ele não tem para esse jogo o Félix Torres, o Charles, o Kaká e o Yuri Alberto, né? Eles estão suspensos. Agora, estava falando sobre quem chegou, você já tem mais 4 jogadores, né? O Hernández... O Carrijo, o Depay, o volante venezuelano, o Martínez, né? São jogadores que já vão agregando ali, né? Para deixar o elenco também mais volumoso. Assim, lógico que não vem bem, mas você tem um Pedro Raul lá. O cara atacante a gente nunca sabe, daqui a pouco se embala, faz 2, 3 gols, o Yuri, entende? Só que o que é importante, eles trouxeram jogadores, que é o Thales, que já chegou super bem, então tira aquela pressão, fez 2, 3 gols e tá mais tranquilo. Chega Carrijo para ajudar com o Depay nesse sentido de
resolver jogo, de fazer mais gols. Embora o Carrillo não seja um cara que resolva jogos, né? Na carreira, mas ele é mais um trabalhador do que um resolvedor de jogo. Mas produz muito, e o Corinthians fica muito dependente dessa questão do garro. Né? Então, e lógico, o Coronado também tem essa condição de achar os caras, então joga um ou joga outro. Isso. Mas eu falo, com saúde, é muito importante ter essa característica desses dois jogadores para esse momento difícil de final de temporada, porém é prazeroso. Você vai passando, tudo que vem de conquista, ele te traz mais energia também, né? Mas é o que eu tô falando, Diniz, na questão desse jogo contra o Botafogo. Sim. Esse vai ser difícil. E esse que é o difícil, porque esses jogadores aparentemente não estarão. Talvez o Carrillo no banco de reserva como opção. Ele foi convocado. O Memphis não, o Memphis não foi convocado. Então, essa é a minha preocupação, porque realmente o Corinthians vive um grande momento e a confiança está lá em cima. Agora, chega aqui, toma uma lambada do Botafogo, como é que vai recuperar essa confiança novamente? O grande lance é assim, não se abater, né? Porque o provável é o Corinthians perder, teoricamente, né? É um jogo fora de casa, contra o líder do campeonato, um time que vem voando, assim, tá com a confiança lá em cima. Então, o normal, né, é o Corinthians não vencer o jogo, né? O mais normal é o Corinthians não vencer o jogo. Se for derrotado pelo Botafogo, não pode deixar a peteca cair ali, né? Tem que... É um momento de um mental forte. Porque vai ser... Felipe, Henrique, não sei se vocês concordam. O Corinthians vai seguir brigando até o final do campeonato ali. Vai. Então o mental ele vai ter sim que estar forte. Vai ser diferença de 3, 4 pontos, 1, 2 vitórias para quem vai ficar, para quem vai ser rebaixado, quem vai escapar. Então o mental forte ele vai ter que só ter. Que o grande problema... Fala, Rick. Pode falar. Eu acho que você ia falar a mesma coisa que eu. Quantidade de jogos. Porque exatamente, o Corinthians tem 25 pontos em 25 jogos. Né? Por exemplo, o Fluminense, que está 2 pontos à frente do Corinthians, tem um jogo a menos ainda. Né? O Grêmio, que tem 2 pontos a mais do que o Corinthians, tem 2 jogos a menos. O Criciúma, que está 3 pontos à frente do Corinthians, tem 1 jogo a menos. Sim. Né? O Juventude não. O Juventude tem 4 pontos a mais do que o Corinthians e o mesmo número de jogos. Então, uma derrota pode fazer com que esses times se distanciem e aí cause um efeito só que psicológico. O Brasileirão vai ser duro maior. Isso. Com a sequência dos jogos que vem, não tem um jogo de refresco. Você fala assim, aqui eu posso ganhar 6 pontos. Né? Não, a gente entende o contexto do Brasileirão, que é difícil. E a partir de agora vai ser mais difícil ainda. Mas o Diniz tocou num ponto que era que eu queria tocar. O problema do Corinthians é isso. É que ele já está no limite de jogos acima daqueles times que estão acima dele. Então, uma derrota para o Botafogo, ele estagna naquela pontuação. E os times que estão acima, vencendo jogos, podem abrir 5, 6 pontos. E a sequência de jogos não é fácil, porque olha só, o Corinthians tem agora o Botafogo no Newton Santos. Depois desse jogo, aí é um jogo que tem que ganhar, não pode nem pensar em perder ponto, que é o Atlético Goianiense em casa, na Neoquímica Arena. Depois, clássico contra o São Paulo no Morumbi. Tem sido sempre difícil. Sempre difícil. Não vai ser no Morumbi. Não vai ser no Morumbi. Não, é Brasília. Verdade, bem lembrado, Rick. É lá no Mané Garrincha. Menos mal. E depois do São Paulo no Mané Garrincha, o Corinthians faz um jogo duro contra o Inter, mas na Neoquímica Arena. É jogo que, pra quem tá lutando contra o rebaixamento, em casa o Corinthians vai ter que ganhar todos os jogos. Porque nem todo time que tá ali em casa, lógico, que tá ali embaixo, vai conseguir... Às vezes tirar proveito. Quem tira melhor proveito do jogo em casa, nesse momento é muito difícil jogar fora de casa, Rick. Não, e isso tem sido o diferencial do Corinthians nesses últimos jogos jogando em casa. Voltou a ser forte, voltou a vencer. Então, assim, talvez o diferencial do Corinthians seja essa força que ele voltou a ter dentro de casa. Porque o Corinthians sempre foi forte em casa. Sempre foi, mas teve um momento ali de algumas semanas atrás. Então... E teve um momento, eu falo que o torcedor, ele falou, poxa vida, agora esquece parte política, né? Eles falaram, nós vamos apoiar, nós temos que escapar disso daí. O que sempre foi, cara. E o Corinthians estava perdendo essa essência, dessa força que era jogar em casa. Mas era montagem do time, da maneira mas que mesmo veio, assim, esse time não estava conseguindo Alex, eu não sei se você já enfrentou o Corinthians lá. Eu enfrentei no finalzinho. Cara, o Corinthians poderia estar mal das pernas. Chegava lá, era o Corinthians. Era 10, 15, 20 minutos naquele sufoco. Se não tomasse o gol, amém. Mas era difícil não tomar, porque a Fiel empurrava o time mal na tabela, mas pressionava, enfim. Só que o Corinthians perdeu isso na temporada, em muitos momentos. Agora está resgatando. Isso vai ser importante para esse final de temporada no Campeonato Brasileiro. Só para dar uma notícia aqui, que está lá no GE sobre o Memphis Depay, né? Ele tem uma cláusula no contrato, né? Que permite a rescisão
em caso de rebaixamento do Corinthians. É normal, né? Também um jogador desse nível, quando vai para um clube, às vezes acontece nessa situação, nessa circunstância, porque tem dos dois lados, eles colocaram, porque pode ser que daí não siga com esse problema da oneração, eu vou ganhar menos e tal. A notícia parece que ela não cai bem, né? Fala, mas não é nem que ele se rebaixar, ele tá falando que ele vai sair. Isso. Se rebaixar, tem a possibilidade deles romperem o contrato sem multa. É difícil manter um salário desse jogando a Série B, né? Convenhamos também, com a queda de orçamento de um clube, né? Não é fácil sustentar um jogador desse nível jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela maneira que ele se apresentou, acho que o torcedor corintiano não precisa nem esquentar a cabeça com esse desejo que ele demonstrou de estar aqui no Brasil e no Corinthians, né? Pois é, e o torcedor também não está acreditando que o Corinthians vai cair, né? Com esse time que foi montado, com os reforços que foram trazidos. Eles estão, o corintiano está realista, só que ao mesmo tempo não está acreditando, nem quer acreditar, porque eles querem empurrar para sair. Eles sabem que a força deles é muito grande para ajudar os jogadores. E tem total condição de fazer isso. E pelo Brasileirão, hein? Ainda sem Memphis Depay, o Corinthians vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, tentar, né, sair dessa zona de rebaixamento. A noite de hoje reserva um dos grandes duelos deste Campeonato Brasileiro. Botafogo e Corinthians medem forças com objetivos diferentes. Enquanto o Glorioso quer se manter na liderança, o Timão precisa vencer se quiser sair da temida zona do rebaixamento. Com essa negociação, viagens, então fiquei praticamente uma semana sem treinar no campo, mas já estou há 2 dias nos treinamentos aqui com o Botafogo, com os meninos, e estou evoluindo muito bem. Eu acredito que até sábado vou ter uma evolução maior ainda. Com a lesão de Cuiabano pelo lado esquerdo, Telles deve ser o escolhido. Já Vitinho ganha uma oportunidade no lugar de Matheus Ponte pelo lado direito. O zagueiro Adrielson, outro reforço para a sequência da temporada, inicia no banco de reservas. Do lado do Botafogo, uma baixa é o técnico Arthur Jorge. Ele recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza e cumpre suspensão. Seus 2 auxiliares serão os responsáveis na beira do campo. Apesar deste problema, 2 dos 3 reforços recém-apresentados pelo Botafogo devem fazer as suas estreias. Já o Corinthians vem de uma classificação sofrida para as semifinais da Copa do Brasil. A vitória por 3-1 diante do Juventude na última quarta-feira foi importante para dar moral ao grupo. Além disso, as chegadas dos atacantes André Carrijo e Memphis também animaram o torcedor corintiano. O técnico Ramon Dias tem alguns problemas para escalar o time titular. Kaká e Yuri Alberto foram expulsos na última rodada e estão fora. Félix Torres e Charles também não jogam pelo acúmulo de cartões amarelos. Já Thales Magno, substituído no último duelo por conta de dores no ombro, deve ter condições de atuar. Ele está fazendo um esforço enorme com o ombro. Então chega um momento que ele briga e o dolor é muito grande. Eu sei que tirar a un jogador de la cualidad de él, sé que a veces más dosificamos también los esfuerzos porque ahora tenemos una final a frente. No Brasileirão, que volta no final de semana e tem um jogaço no sábado. Pro Botafogo vale a liderança do campeonato. Pro Corinthians, a sobrevivência e se afastar da zona do rebaixamento. Passadas as emoções do meio de semana, o Corinthians está de volta à realidade difícil. Apesar da eufórica apresentação de Depay, da classificação para a semi da Copa do Brasil diante do Juventude e da presença nas quartas da Sul-Americana. Próximo confronto, aliás, já na terça que vem contra o Fortaleza no Castelão, no Brasileirão, sufoco. O Timão é o primeiro integrante da zona do rebaixamento e o adversário deste sábado é simplesmente o Botafogo, o líder. E que não bastasse o descanso dos últimos dias em função da eliminação para o Bahia nas oitavas da Copa do Brasil, vem invicto a 5 jogos, incluindo os 2 frente ao Palmeiras, que garantiram um avanço carioca às quartas de final da Libertadores. Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram 119 vezes e a vantagem é botafoguense, 50 vitórias contra 43 do Corinthians e 26 empates.
No Engenhão, o local da partida, nos 11 encontros registrados na história, foram 6 triunfos dos mandantes contra apenas 2 do Timão. 3 jogos terminaram empatados. Marinho pela frente. Apesar da tradição dos clubes, entre ambos, nenhuma grande decisão, além de 2 semifinais. No Brasileirão de 72, deu Botafogo em jogo único no Maracanã. Nelson Lopes fez 1-0 para os paulistas, só que na etapa final, Jairzinho e depois Ney trataram de virar a partida 2-1. Com o resultado, o Botafogo avançou à final daquele campeonato, mas o caneco ficaria com o Palmeiras. Já na semi da Copa do Brasil de 2008, conquistada pelo Sport, o Corinthians levou a melhor contra os botafoguenses 2-1 na ida e também na volta no Morumbi. Nos penais, o goleiro Felipe garantiu a classificação do Alvinegro Paulista 5-4. Esquerdo, o Corinthians está na final. Que vibração! Bom, sendo assim, pode-se dizer que se trata de uma rivalidade de ocasião. E apesar do equilíbrio das decisões e da soberania carioca no retrospecto geral, nos duelos recentes, vantagem do Timão. Das últimas 7 partidas, o Botafogo venceu só 2, o Corinthians 4 e teve ainda um empate. Levando em conta que nesse período o time da Estrela Solitária disputou a Série B de 2021 e entrou em evolução com a SAF, e o Corinthians vem de um movimento contrário de retrocesso em termos de resultados, vale dizer, os últimos 3 duelos são os que refletem melhor a situação atual dos clubes, ainda que no futebol tudo pode acontecer. No Brasileirão do ano passado, pelo primeiro turno, surra dos botafoguenses que lutavam pelo título, 3-0 no Engenhão, com 2 gols de Tiquinho Soares, o segundo de pênalti e 1 de Carlos Eduardo. Só que o ser humano esquece muito rápido as coisas e, através de um estadual, em que nem para a época fizemos, lançaram-nos ao lixo. Nesse momento se vê muito mais negativa, tem que ver algumas coisas positivas. Mas nós temos que virar a chave. Não tem como ser diferente. Ou nós viramos, ou então não tem jeito, cara. Mas nós vamos virar a chave. Já no retorno daquele mesmo campeonato de 2023, veio o troco do Timão. Na época, já na luta contra o descenso, Gil resolveu a parada em São Paulo 1-0. Agora eles precisam desse carinho, dessa palavra. E não que, olha, vamos entregar o ouro e calma que vamos perder. Não, perdão. Acreditem como nós! Eu queria estar disputando a vaga de Libertadores, ter chegado na final da Copa do Brasil, né? Mas se eu te perguntasse hoje pra você, quando eu cheguei aqui, o que você queria no Timão, né? Você fala assim, eu não quero ir pra segunda divisão. No último encontro entre as equipes, na atual edição do campeonato, um novo triunfo carioca, o primeiro da história de Itaquera. Júnior Santos definiu 1-0 também. E, portanto, que venha o próximo duelo de opostos, o Botafogo na liderança em busca do sonhado tri. E o Corinthians, ao menos no que diz respeito ao brasileiro, na briga contra o temido fantasma da Série B. Então, pessoal, o Botafogo já soltou a lista de relacionados. Lógico, a escalação oficial só 1 hora antes do jogo. Os relacionados para o jogo são Gatito Fernandes, John e Raul, goleiros. Zagueiros, defensores no geral, zagueiros laterais. Adrielson, Alex Telles, Barbosa, Bastos, Matheus Ponte, Marçal, Lucas Halter e Vitinho. Meio-campistas, Alan, Danilo Barbosa, Cauê, Marlon Freitas, Oscar Romero, Tietê e Thiago Almada. Atacantes, Carlos Alberto, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Martins, Savarino e Tiquinho Soares. Então nós temos o Adrielson já no banco, o Vitinho já no banco e também o Alex Telles. Pode ser que eu acho que 2 deles já vão entrar de início no jogo, que é o Alex Telles e o Vitinho. O Adrielson deve ficar no banco para ser aproveitado durante o jogo no segundo tempo. Deve tirar ali ou o Barbosa ou o Bastos para dar um fôlego a mais na zaga e dar um tempo de rodagem, minutagem para o Adrielson e ganhando ritmo com o tempo. Eu acho que hoje os 3 estarão em campo, não todos de início, mas todos vão jogar hoje. É um jogo importante, o Botafogo tem que ganhar o jogo hoje. Eu acho, né, se eu fosse chutar aqui a escalação para mais tarde, seria John no gol, aí o Vitinho e o Alex Telles nas laterais, Bastos e Barbosa na zaga, aí nós teremos o Danilo Barbosa no lugar do Gregory suspenso, Marlon Freitas e Thiago Almada no meio campo, o Igor Jesus no comando de ataque e nas pontas Savarino na esquerda e Luiz Henrique na direita. Eu acho que esse deve ser o time de hoje do Botafogo, que vai enfrentar um Corinthians que tem muitos desfalques, são 4 desfalques por suspensão e 1 desfalque por contusão. Então é meio time, né,
de desfalques, mesmo estando empolgados com a vitória, as duas últimas vitórias, né? O Flamengo no Maracanã, o Flamengo na Arena Corinthians, qual o nome? Neoquímica Arena, né? São tantas arenas com nomes diferentes, de name rights vendidos que eu me embolo. A Neoquímica Arena, e o Flamengo foi o primeiro jogo no Brasileiro, agora foi o Juventude, a Copa do Brasil, que eles conseguiram uma virada no placar agregado aí, e se classificar com gol no último lance do jogo. Foi um jogo épico, heróico, mas dito isso, mesmo assim, o Botafogo é muito mais time que o Flamengo, e é muito mais time que o Juventude. E vale lembrar que o jogo não é na Neoquímica Arena, o jogo é no Newton Santos. Então o Botafogo tem plenas condições de acelerar o jogo, como o próprio Rogério Ceni falou uma vez, que se for entrar na loucura do Botafogo, da correria do Botafogo, você se estrepa, o Botafogo vai acelerar o jogo no tapetinho, gramado sintético, a bola corre mais rápido, o Botafogo tem um toque de bola mais rápido, mais inteligente, mais acelerado, mais refinado, e dá para colocar o Corinthians na roda aí e conseguir achar os espaços rápido no campo para conseguir envolver o Corinthians e chamar o Corinthians e conseguir achar os espaços para deixar ali o Igor Jesus numa bola mano a mano com o goleiro, ou o Luiz Henrique no mano a mano com o zagueiro para conseguir achar um espaço e cruzar a bola na área. Temos diversas opções diferentes de jogada. O Botafogo tem repertório à vontade para achar aí os espaços na zaga do Corinthians, que não é das melhores. Dizem, o mano lá que fazia o Fox Sport Rádio, né, que hoje trabalha com o Benja, faz também a Rádio Energia 97, também participa aquele programa da SBT, a Arena SBT, segundas-feiras. Ele disse na Rádio 97, Energia 97, no Estádio 97, no programa, né, que ele participa, que o Corinthians deve entrar com 3 zagueiros para justamente povoar ali aquela parte defensiva e meio de campo, com 5 no meio de campo, né, e 3 protegendo a zaga, e dificultar o toque de bola do Botafogo. Eu acho que mesmo assim o Botafogo consegue achar o espaço, porque tem uma faca de 2 gumes. O esquema com 3 zagueiros, ele deixa você também muito exposto, por exemplo, a um time que é rápido com 3 atacantes. O Botafogo tem Igor Jesus, Savarino e Luiz Henrique, que são atacantes rápidos. Então, se passar pela primeira barreira dos alas, e tem o Bidu, que é o ala pela esquerda do Corinthians, né? Esse esquema com 3 zagueiros, ele é horroroso na marcação. E é bem por ali que vai cair o Luiz Henrique. Então, passar pelo Bidu não vai ser um desafio para o Luiz Henrique. E aí ele chega onde? No mano a mano contra o zagueiro do Corinthians, que deve ser ali o Caetano. Vale lembrar que o Palmeiras sofreu muito naquele primeiro jogo do Botafogo contra o Palmeiras, né, nos 3 que teve em sequência, mas o jogo do Brasileirão, que o Luiz Henrique bagunçou com o Murilo, que é muito mais zagueiro do que o Caetano. Então, se o Luiz Henrique passou pelo... Não era o Piquerez, não. Era o Caio Paulista, o ala pela esquerda, que é mais jogador do que o Bidu. E passou pelo Murilo, que é mais jogador do que o Caetano. Não será nenhuma dificuldade para ele achar os espaços nas costas do Matheus Bidu e conseguir aí bagunçar o Camacho no mano a mano. Camacho não, Caetano no mano a mano. Eu acho que o jogo tá por ali, pelo Luiz Henrique. Temos que explorar ele no mano a mano com o zagueiro. É trabalho pro Almada achar bolas enfiadas pro Luiz Henrique nas costas do Bidu e no mano a mano, Luiz Henrique com o zagueiro pela esquerda, que será o Caetano. E também do Igor Jesus receber algumas bolas, proteger, fazer o pivô, para esperar o time do Botafogo avançar, né? E nesse pivô dele pivô é o quê? Você receber a bola, proteger e achar uma das bolas enfiadas pelo lado, forçar bastante o Luiz Henrique até ele cansar. Cansou? Temos um banco de qualidade para entrar o Matheus Martins por ali e continuar em intensidade alta. Então, insiste no Luiz Henrique enquanto der, desgasta bastante ele. A hora que ele cansar, tira e bota outro jogador de muita velocidade, agressividade e dribles curtos, que é o Matheus Martins, para manter essa intensidade alta em cima do Matheus Bidu e do Caetano, para que eles sofram muito o jogo todo. E uma hora o cansaço vai bater, eles vão peidar e aí o gol vai sair. Se não tiver saído antes, né? Mas se não sair antes, no cansaço, eles não vão aguentar os 90 minutos de pressão intensa, com 2 jogadores de muita velocidade ali e dribles rápidos. E eu acho que o gol, né, ou os gols, tendem a sair por ali. O lado direito do ataque do Botafogo, com o Luiz Henrique no primeiro tempo, o Matheus Martins no segundo. Pessoal, é isso. Me estendi bastante já nesse pré-jogo. Espero que vocês, quem puder comparecer ao Newton, compareça. Eu não posso ir hoje, irei na quarta. Tenho compromissos hoje para ir.
Então eu espero que todos que puderem ir estejam lá e apoiem até o final o Botafogo. Precisamos dessa vitória. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Por favor, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Diz aqui embaixo quanto você acha que vai ser o jogo. Eu achava que ia ser 2, mas depois que eu vi os paulistas meio arrogantes, eu quero 3-0 hoje, com gols de Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles de falta. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Um abraço. Até a próxima. Acho que até o pós-jogo, né? Se eu estiver chegando em casa ainda já depois do aniversário, eu chego em casa e faço um pós-jogo. Se não, eu de lá mesmo pego o meu microfone de lapela e abro uma live rapidinho pelo celular, improvisada. Troco uma ideia com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado a quem ficou aqui até agora. Até o próximo vídeo. Valeu.